Aqui o texto é bem direto e objetivo. O texto está exatamente falando sobre a ceia. Tanto é que, um pouquinho depois, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 11 sobre o problema que havia e que houve na igreja de Corinto, e que nós todos aqui, todos nós devemos estar sempre atentos para que jamais percamos o foco e a exata celebração da ceia como ela deve ser. Porque aconteceu na igreja de Corinto. Eles perderam o foco, eles estavam dando valores muito mais à festa, ao comer e beber, do que ao que realmente é a ceia do Senhor. Então, ele traz aqui antes, já anunciando isto, o verso 16. Vamos voltar ali. Ele fala, olha, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E depois ele vai falar a mesma coisa. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, eu vejo aqui a clareza das Escrituras para nos ensinar, mais uma vez, a respeito da ceia. A ceia fala sobre dois elementos: o pão e o sangue, representado pelo vinho. São esses elementos que o próprio Senhor Jesus utilizou para que este momento agora fosse realizado. Comunhão. Qual é o significado da palavra comunhão? É aquilo que é comum a todos, aquilo que é para todos aqueles que fazem parte deste momento. Não é a comunhão com o sangue, não é a comunhão com o corpo de Cristo, não é isso que nos une. E aí o versículo 17 aponta para isso. Olha só, ele está falando sobre isso. Nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Então, quando nós estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor, temos que lembrar que nós estamos falando de comunhão, estamos falando do corpo de Cristo, estamos falando da igreja. A igreja celebra a ceia do Senhor. A igreja, ela celebra a vida que o Senhor nos concedeu. A igreja celebra a graça de podermos ter agora a comunhão com o nosso Deus. Coisa que aquele que está fora de Cristo, segundo as Escrituras, não tem. Todo aquele que está fora de Cristo, ele não tem comunhão com Deus. Isso se torna muito claro para nós, porque é por isso que Jesus veio. Para que, através do novo nascimento, através da obra que ele realizou na cruz, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano possa novamente ter comunhão com Deus. E por que eu falo novamente? Porque essa comunhão foi rompida. O início da história, no princípio, quando Deus fez Adão, esta comunhão, ela era evidente nas Escrituras. Deus vinha ter com Adão todos os dias, na viração do dia. Olha que bonito. Me dá a entender que era bem no pôr do sol, né? O momento, eu falo no pôr do sol, que para nós, né, Miriam? Toda vez que a gente vai fazer algum trabalho de fotografia, é sempre no pôr do sol que as fotos são mais bonitas. Isso sempre me chamou a atenção. A luz do pôr do sol e também a do amanhecer do dia são maravilhosas, né? É muito bonito. E eu imagino que nesta hora, onde a luz era mais linda, é onde Deus vinha falar com Adão todos os dias. Mas isso se rompeu, se perdeu, ao ponto de estar escrito que essa relação morreu, acabou. O homem morreu para Deus quando o pecado entrou dentro dele. E entrou porque ele creu na palavra do inimigo, do pai da mentira, do diabo. Ele creu. E por isso que o homem, então, entrou em um momento terrível. E isso passou a todos. Mas Cristo veio. Aleluia! Louvamos tanto isso aqui hoje de manhã. Ele ressuscitou, ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Ele já veio para restabelecer esta comunhão preciosíssima que se perdeu. O homem que não tem comunhão com Deus, meu amado, é um homem que não tem sentido na vida. Uma vez me perguntaram isso. Qual é o sentido da vida? Eu não sabia responder. Eu ficava meio filosoficamente pensando, né? O que é a vida? O que é a vida? Essa definição, acho que muitos de vocês podem ter pensado um dia, o que é isto? Mas o dia que o Senhor concedeu a mim e a todos nós que estamos em Cristo aqui, a graça de revelar Jesus, aí que o Senhor me respondeu plenamente, perfeitamente, o que é o sentido da vida. O sentido da vida é Cristo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou o sentido. Eu sou o sentido da vida. Eu sou o caminho. E ninguém jamais poderá entrar no céu se não for por meio dele. Por isso que nós celebramos o Senhor. Porque ele concedeu a nós a graça de podermos ter isso hoje. A clareza das Escrituras para saber que estamos celebrando aqui aquilo que será a nossa glória junto dele. Estamos aqui celebrando hoje, mais uma vez, a espera do Senhor Jesus. E ele disse, vocês façam isso, até que eu volte. Façam isto, até que eu volte. E ele está chegando. Por isso que temos que lembrar que hoje, esta manhã e agora, é um momento especial para cada um de nós. E é
juntos. Isso tem que ser assim. E quanto mais amados estiverem, melhor. Louvado seja Deus por todos que estão chegando, por todos aqueles que o Senhor tem trazido, para que também, junto conosco, tenham a experiência real do novo nascimento. Acreditar que você foi atraído por Jesus lá na cruz. Vamos lembrar desse texto, é tão bonito, gente. Lá em João 12:32, Jesus fez essa promessa e ela alegra o nosso coração a cada dia que a gente ouve. Oh, Senhor maravilhoso! Ele prometeu que quando ele fosse levantado da terra, ele levaria todos nós com ele para a cruz. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele nos arrancou deste mundo mau. Esse texto sempre tocou meu coração, quero compartilhar com vocês, de Gálatas 1:4. E para mim tem todo o sentido do poder da atração que Jesus exerceu sobre todos nós quando ele nos levou para a cruz. Olha que bonito que está escrito lá. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Esta palavra é que sempre me tocou. Por quê? Porque quando eu vou procurar entender o que significa a palavra desarraigar, ela significa arrancar com raiz e tudo. Isso que é desarraigar, é tirar com raiz. E isto é o que o Senhor fez. Imagina o poder que ele exerceu. Quando ele estava levantado naquela cruz, o poder que saiu dele de atrair a todos nós, como um grande, imenso e poderoso imã, que foi tirando todos nós deste mundo perverso. E nós fomos enxertados nele. O mundo todo, todos os seres humanos foram atraídos por ele. Para quê? Para nos lavar do pecado. O cálice de bênção que abençoamos não é porventura a comunhão do sangue de Cristo? Apocalipse 1:5 nos dá a clareza de que quando nós fomos enxertados em Cristo, foi para que nós fôssemos lavados no sangue dele. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. E pelo seu sangue, nos libertou. Ou a outra versão vai falar para nós que ele nos lavou do pecado. Quando nós tomamos o sangue aqui, o cálice, temos que lembrar disto. É o cálice que, segundo o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, ele vai falar sobre as características desse sangue. É bonito a gente aprender isto, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha, ele nos resgatou disto. Nós vivíamos de uma maneira até conhecer Jesus. E ele nos resgatou disto. E aí fala sobre o sangue. Olha que bonito. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meus amados, o sangue de Jesus, a comunhão com o sangue de Jesus, precisa ser bem clara para todos nós. Ele nos lavou em seu sangue. Este sangue que é incontaminado, porque ele não foi gerado pela semente humana. Jesus não foi gerado pelo espermatozoide de José. Jesus foi gerado pela palavra de Deus. Ele veio sem pecado. Por isso que ele é incontaminado e imaculado, não tem mácula, não tem defeito. Jesus glorioso. E aí o texto de Apocalipse, capítulo 5, versos 8 e 9, também fala uma coisa tão bonita pra gente. Olha que tremendo que está escrito. Oh, comunhão com o sangue de Jesus, amados. Devemos estar com o nosso coração muito feliz nesse momento. Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Oh, Senhor maravilhoso. Por isso que quando a gente tomar hoje o cálice, olha como é que essas informações enchem o nosso coração de conhecimento e de consciência daquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor, com seu sangue imaculado e incontaminado, o Cordeiro de Deus, me levou com ele para a cruz, para me lavar em seu sangue. Ele me comprou com o seu sangue. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja resgatada, a igreja é formada por todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Jesus? Então temos clareza sobre o sangue dele. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é a vestidura? Jesus falou. O que é a veste? Quando ele falou, olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros do céu, ele falou, o que é a veste, se não é o seu corpo? Felizes aqueles que têm o corpo lavado do sangue de Cristo. Para isso acontecer, ele atraiu você. Você estava lá, você foi crucificado com Cristo, você morreu com Cristo. Você estava lá. E é ali que ele lavou você no sangue dele. Aqueles que têm o seu corpo lavado do sangue de Cristo, o que eles têm? Para que eles assistam, para que eles tenham direito à árvore da vida. Olha que bonito, gente. Quem é que tinha direito à árvore da vida?
Qual foi o único ser humano que teve direito à árvore da vida? Os dois seres humanos que tiveram direito à árvore da vida. Só teve dois. Adão e Eva. Só os dois. Ninguém mais teve direito à árvore da vida. Absolutamente ninguém. Esses dois seres humanos foram tremendamente abençoados, porque puderam desfrutar disso. Agora tem uma promessa em Cristo Jesus para aquele que crê nele e que nascer de novo. Você e eu poderemos, de novo, ter direito à árvore da vida. Mas tem que ser lavado no sangue de Cristo. Aleluia. Então, é importante que todos nós tenhamos clareza sobre isso. Oh, momento lindo. E o pão? E o pão que nós comemos? Que nós abençoamos? Não é, porventura, a comunhão com o corpo de Cristo? E aí ele está falando sobre isso aqui, amados. Sobre nós. Somos nós. Somos nós. Não é eu, não é você. Somos. E aí sim, nós somos um só. Porque só há uma igreja, só há um corpo de Cristo. E só há uma forma de fazer parte do corpo. É pelo novo nascimento. Todo aquele que nasce de novo, ele agora faz parte do corpo de Cristo. E este momento então se torna especial. Porque quando eu estou com meus irmãos aqui, o Senhor é quem resplandece em cada um de nós. É Ele quem está sendo louvado, glorificado. É Ele quem está aqui, recebendo a honra e a glória. Nós estamos aqui para agradecer. O momento de ceia é um momento de extrema gratidão no coração. É um momento que eu falo que não é de brincadeira. Apesar da nossa vida ser de muita alegria, é uma alegria que tem que ter todo o respeito nessa hora. Nós temos que ter o coração muito contrito nessa hora, de dizer, Senhor, a coisa mais extraordinária que nunca se comparará a nada que aconteceu na minha vida, o Senhor fez. Quando o Senhor me resgatou da maldição do pecado. Quando o Senhor me trouxe à luz, me tirou das trevas. Quando o Senhor trocou meu coração, a minha vida e a minha natureza. Na árvore da vida, quando o pecado entra, Deus coloca querubins com espadas flamejantes para que ninguém tivesse direito a entrar lá. Mas quando Jesus venceu a morte, venceu o mal e venceu tudo lá na cruz, agora ela foi tirada para nós, só que nós ainda estamos vivendo pela fé. Eu não vejo isto. Aliás, aonde está a árvore da vida, meus amados? Aonde está a árvore da vida? Aqui na terra, ela esteve aqui? Claro que esteve, ué. Claro que esteve. Aonde está? Tem alguns ainda que acreditam que a árvore da vida está em algum lugar que ninguém consegue encontrar ainda. Eu não sei, não sei. Mas eu vou dizer para vocês aonde ela está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. 22 agora, versículo 2. No meio da sua praça. Põe um, por favor. Põe um só para a gente saber do que ele está falando. Versículo 1. Mostrou-me o rio puro de água viva, de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Está falando da cidade santa. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As suas folhas da árvore são para a saúde das nações. Só terá direito a ela aquele que tiver sido lavado pelo sangue de Cristo. Quem é a árvore da vida? É Jesus. Quem é o rio da vida? É Jesus. Quem é o Cordeiro? É Jesus, porque é dele, e é por ele, e é para ele que são todas as coisas. Ele é. E nós estamos aqui para celebrar ele de novo. Por isso que a ceia é um momento muito especial de dizer, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor agora, em Cristo, me deu o direito à árvore da vida. Por isso que a nossa ânsia pela volta de Jesus se torna muito bonita. Ô Senhor, Maranata, quem aqui anseia de estar junto do Senhor e de estar diante do Cordeiro e de estar junto dele com esses louvores maravilhosos, tendo direito à árvore da vida? Um lugar onde não tem nada que contamine, não tem choro, não tem doença, não tem acabar tudo que é ruim. Nós estamos ainda sujeitos a todo o mal que tem nesse mundo. Lá não tem mal. Louvado seja Deus. Então vamos celebrar. Todos aqueles que estão em Cristo, nós vamos celebrar hoje com muita alegria. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Eu sei o que eu estou aqui agora tomando o sangue de Jesus. Eu sei que o pão que eu estou comendo aqui representa para mim a minha inclusão no corpo de Cristo. Eu estava lá no corpo dele. Representa a tua igreja. Eu faço parte dela. Eu como dela. Eu faço parte dela. Eu como porque eu sou um só com meu irmão, com a minha irmã. E nós devemos olhar para cada um aqui com um olhar de graça, muito amoroso. Porque nós temos que lembrar do mandamento que Jesus nos deu. Ele deu um só, amados. Ele deu um só, que não está na lei de Moisés. Não está. Rosângela, não está na lei de Moisés aquilo. Na lei estava escrito, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo. Jesus falou que desses 2 mandamentos depende toda a lei. Porque toda a lei se encerra no seguinte, amar
Amar é o amor. Só que aí ele dá um novo mandamento, mais específico ainda para nós, igreja. Amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Por isso que quando nós estamos reunidos aqui é por amor. Estamos aqui por amor. Viemos aqui por amor. Vamos celebrar por amor. Quem deve tomar a ceia? Porque a Bíblia fala que quem toma a ceia sem ter a vida eterna, sem ser uma nova criatura, isso não é bom. Tá? Não é bom. Então é preciso realmente ser uma nova criatura, ter a experiência do novo nascimento para que você possa tomar a ceia, para que ela faça realmente o efeito necessário na tua vida e na minha. Qual que é o efeito? Me conscientizar, trazer a minha memória. Não esqueça, Jesus falou, todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, façam isso em memória de mim. E anunciem a minha morte. Então todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, vão tomar a ceia. Pastor, mas eu ainda não fui batizado. Eu posso tomar a ceia? Se você crê de todo o coração que você morreu com Jesus e foi ressuscitado com ele, claro que você pode tomar a ceia. E eu tenho certeza que você vai falar comigo na hora que terminar aqui, para a gente marcar o teu batismo. O batismo nas águas é um testemunho do novo nascimento que Deus te deu. Aquele que nasceu de novo, ele vai desejar testemunhar isso publicamente. Então, se você ainda não foi batizado, se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, ou se você ainda não teve essa experiência, que Deus abençoe iluminando você. Que Deus abençoe iluminando você, para que na hora certa você possa desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor Deus, Ele dá a todos nós. Então é preciso ter só cautela. Por isso, examine-se, pois o homem, a si mesmo, assim como deste pão, e beba deste cálice. Você nasceu de novo, você faz parte do corpo de Cristo, você já foi lavado no sangue de Jesus, você creu que você morreu com Jesus e foi ressuscitado com Ele. Aleluia! Aleluia, aleluia. Se você ainda não tem essa experiência, busque isso de todo o teu coração. Busque de todo o teu coração. Mas não fique de fora. Que a próxima vez você não fique de fora. Que você também esteja dando glórias a Deus aqui, junto conosco. Que nós somos um só pão em Cristo Jesus. Amém? E amém.